A gente vai exibir agora uma conversa com uma mulher que pouco aparece e nunca tinha dado uma entrevista para televisão. Rosângela Moro. A mulher do juiz federal Sérgio Moro é advogada, atua em causas sociais, tem 2 filhos e, como milhões de mulheres pelo mundo, já sofreu preconceito. Ela me recebeu na casa de uma amiga em Curitiba. Rosângela, muito obrigada por estar aqui comigo. Como é que você traduz a palavra justiça? Cris, para mim justiça é equidade. É você achar o equilíbrio dentro dos interesses antagônicos das partes, buscando realizar o direito de um, mas sem também aniquilar o direito de outro. Isso para mim é a verdadeira justiça. Como advogada eu preciso defender o direito do meu cliente, né? Mas não é aquele direito a qualquer custo, sabe? Eu preciso acreditar naquilo que a pessoa faz. É por isso que eu não estou rica até hoje na advocacia. Quando é que você resolveu fazer direito? Em que momento você se apaixonou pela sua profissão? A opção foi apenas aos 17 anos, quando eu precisava fazer a inscrição do vestibular e eu tinha uma imposição do meu pai que gostaria que uma filha fosse ou médico, ou engenheiro, ou advogada. E dentre esses cursos eu optei pelo direito, porque me parecia que era uma carreira mais abrangente, eu não tinha muita certeza ainda do que eu queria. E em que momento que você foi para o direito tributário, que é a sua área? Por eu ser casada com um servidor público, eu tive que mudar por opção. Eu acompanhei ele em algumas mudanças, quando ele seguiu a carreira. Mudança de cidade, mudança de cidade. De alguma forma isso atrapalhou a sua carreira profissional? Todas as vezes que eu mudei de cidade para acompanhá-lo, foi opção minha. Eu sempre tive uma rotina de trabalho, tive minha atividade profissional, mas eu optava por acompanhá-lo. Para mim, era importante a presença de todos os membros da família, a presença física. E numa dessas mudanças, eu estava grávida e fui procurar emprego e, claro, né, grávida, chance 0. Aí não consegui me colocar no escritório de advocacia e resolvi, então, tinha a opção de fazer esse curso de direito tributário, de especialização. Foi quando, então, eu aproveitei o tempo que eu estava na determinada cidade e estudei direito tributário. Você participa de muitas causas sociais, direito de associações. Você acha importante se envolver com essa questão? Eu trabalho com associações desde 2009. Só que a gente tem que quebrar um mito. As associações não fazem caridade, né? Então a gente diz, vamos ajudar, essa não é uma palavra bem empregada. As associações, elas trabalham com defesa de direitos, né? Lutam pela dignidade das pessoas. Do segmento que eu atuo com associações, são de pessoas com deficiência intelectual, né? E das pessoas portadoras de doenças raras. A gente brigou frontalmente com o MEC no âmbito das associações, por exemplo, na época da votação do Plano Nacional de Educação, em que houve aquela discussão das crianças da educação especial, se ficariam numa escola especial ou se ficariam numa escola regular de ensino, né? E vozes se ergueram para dizer que que as associações com as quais eu trabalho estariam então segregando as pessoas com deficiência intelectual por não permitir. O que não é verdade, né? O nosso trabalho na defesa de direitos é justamente brigar para que a escola regular tenha condição de pegar aquela pessoa da educação especial e inserir e que ela seja efetivamente incluída. A sua área de especialidade é tributarista, mas você aceitou agora há pouco uma ação, que é um processo que foi movido contra o seu marido pelo ex-presidente Lula, na área criminal. Por que você resolveu defender o seu marido nesse processo? Porque ele me pediu. Você assume? Faço, claro. Não dá um frio na barriga? Não. Não? Não. Essa ação específica, ela vai correr sob segredo de justiça? Eu declinei ao tribunal do segredo de justiça. Ao cliente não interessa que seja um segredo de justiça. Aí acabou o tribunal decidiu. Bom, agora a gente vai ver a segunda parte da nossa conversa com Rosângela Moro. Ela fala sobre o preconceito contra a mulher e as referências que tem no direito. Quem são exemplos de grandes mulheres para você? Então, tem várias, né? Vou focar aqui na área jurídica. A própria ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. E olha que interessante, presidente as 2 maiores cortes do país, Supremo e STJ, estão com uma mulher na presidência, né? A ministra Laurita Vaz.
A Flávia Piovesan, secretária da área de Direitos Humanos, que é esse assunto que eu tenho que estudar com frequência. Então, eu diria essas três. A gente sabe que aqui no Brasil é um país que tem uma diferença de gênero muito grande. Mulheres ganham menos do que homens, mulheres ocupam cargos menos importantes do que homens no mercado de trabalho. A gente tem ainda números mais impressionantes, que são o assassinato de 7 mulheres por dia, em média, no país. Como é que você vê essas pautas do feminismo? Eu acho todas as pautas justas. Precisamos de direitos iguais. Nada justifica o mesmo trabalho ser remunerado em relação ao gênero de uma maneira melhor para o homem e não para a mulher. Mas eu não desconheço que a igualdade almejada ainda não está totalmente presente no nosso dia a dia. Comigo, particularmente, aconteceu, eu me senti assim, discriminada em relação da gravidez, da maternidade. Bati nos escritórios, mas eu só levei não. E depois de ter tido filho também, só levei não. Porque você escutava que a advocacia, as viagens, a rotina é incompatível com quem tem criança pequena. E escutei isso de mulheres, né? Então tá aí também um sinal de um pouquinho da discriminação que nós mulheres sofremos em relação aos homens. Você diz, já li, que você é completamente viciada em trabalho, você trabalha 12 horas por dia. Quem que se responsabiliza, então, pela educação dos seus filhos? Você acha que com o pouco tempo que você tem para eles, você se dedica totalmente a eles? Veja, eu acho que o segredo, assim, não é a quantidade de horas que você fica com eles, é a qualidade do tempo que você fica com eles. Eu viajo muito, realmente. Presencialmente, acho que eu fico um pouco ausente. Mas eu nunca ouvi nenhuma reclamação, e eles já são tão crianças, que poderiam, mãe, você não fica comigo, você não me busca na escola. Porque eu consigo, dentro da minha rotina, naquelas datas especiais, estar presente com eles. Eu adoro o meu trabalho. Quando, por vontade, que não era minha vontade, mas em Joinville aconteceu comigo, de eu não conseguir colocação no mercado de trabalho, eu sofri naquele período. E eu acho que, acima de tudo, os filhos precisam de pais felizes. Você tem personalidade forte? Sim. Eu procuro tomar as decisões baseadas na minha própria consciência, em qualquer setor da vida que seja. Não dá para agradar todo mundo, sempre vão te julgar, sempre vão te falar mal, sempre não vão concordar com a tua postura, com a tua atitude. Então eu procuro ser fiel a mim mesma, eu faço aquilo que eu acredito. Esse tipo de crítica te incomoda de alguma maneira? Hoje não mais, hoje não mais. E essas críticas que você diz da internet... O pior tribunal que tem hoje em dia é o tribunal da internet, né? As pessoas colocam, muitas pessoas estão tendo atitudes assim de, né, tá sempre julgando, mas a verdade nunca tem um lado só, ela tem 2 lados. E é muito fácil falar da vida das pessoas sem você saber o interior, então eu não tenho como... deixa passar. Leio tudo, tem uns até que eu dou risada, tem uns memes que fizeram comigo, eu falei, tá bom, ok. Eu levo no bom humor, tipo, sabe? A vida tem que ser bonita, tem que ser prazerosa, não dá pra ficar... cultivando isso, né? Tem que focar a energia em coisa boa. Você não entra em embate com essas pessoas que criticam, não? De maneira alguma. Nunca. Mas no início, eu dei uma resposta lá para os twitteiros. Vinham os boatos que eu era advogada de pessoas vinculadas a partidos ou até de próprios políticos. E aquilo começou a tomar um volume e eu coloquei assim, eu não sou advogada de PT, nem PMDB, nem PSDB, nem PQP. E aquilo, né, tomou uma proporção gigante. Eu falei, opa, não rebato nada. E a última parte da entrevista especial que eu fiz com a Rosângela Moro. Dessa vez o foco é a família Moro, as preocupações com os filhos e a vida fora do escritório. Esses últimos 3 anos, em função da Operação Lava Jato, evidentemente foram muito conturbados na sua vida. Como é que é a sua preocupação em relação a eles? A minha preocupação em relação a eles é com relação como de qualquer mãe, né? Problema de segurança todo mundo tem. Se você tem um filho de 8 anos, pode ser que você não se sinta confortável em deixar ele numa praça, pegar um ônibus. Então, esse problema é comum a todo mundo. Sobre as questões de segurança específicas, eu tenho limitações para falar, até porque senão a segurança não vai funcionar. E o que eu vejo com os meus filhos, a minha preocupação é saber se está indo bem na escola, se a gente está formando pessoas bacanas. Você conheceu o seu marido também na faculdade, não foi isso? Foi conhecido na faculdade. Os 2 eram alunos, ele era seu professor, como é que foi? Todo mundo já sabe, Cris. Ele era professor, foi meu professor no último ano, mas naquele momento eu tinha um namorado já de longa data, ele tinha também namorada, e acabou a faculdade. Um ano depois nós nos encontramos numa festa, eu já não estava mais namorando, ele estava sozinho, e aí que aconteceu. Mas se conhecer mesmo, eu conheci na faculdade.
que você gosta de fazer, assim, no seu tempo livre? Eu gosto de viajar, meu programa favorito é sentar com amigos, pessoas que eu gosto e bater papo. É o que eu gosto de fazer, encontrar família, final de semana, Final de semana eu fico muito focada nas crianças, né? Em que pese eles têm os programas deles, mas já passo uma semana inteira com a sobrecarga de trabalho, com viagens, compromissos fora, então no final de semana eu tento focar neles. Às vezes não ficar com eles, porque eles têm os programas deles, mas mãe me leva, mãe me busca, aquela organizada na família. Eles já estão com aquela idade que tem os próprios programas, pelo menos ela, né, que tem 16. Eles já nasceram com os próprios programas. E você sente a ausência deles? Fica triste ou não? Cris, eu quero vê-los bem e vê-los felizes. Para mim, me preocupa se eles estão seguros. Estão seguros, ok. Né? Estão seguros, ok.